Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Essa é a nossa última aula de 2020, com temas que inicialmente eram desafios na pandemia, agora desafios do paciente crítico, que também mescla com a pandemia, não dá para fugir dela. Esses eventos têm o apoio da SOPAT e do HCRP. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista no HCRP e sou presidente do Núcleo Regional da SOPAT. E a gente tem feito eventos com temas desafiadores no Covid e no doente crítico de uma maneira geral. E hoje um tema particularmente interessante, sempre atual, que para nós intensivistas tem um lugar muito especial, que é a doação de órgãos. Então, nós temos o prazer hoje de receber o nosso convidado palestrante, Dr. Marcelo Bonvento, que é intensivista, nosso colega, e é também coordenador da OPO de Ribeirão Preto, para falar para a gente sobre doação de órgãos durante a pandemia. E eu agradeço igualmente a todos os debatedores aqui presentes, o Dr. Luiz Antônio Sardinha, coordenador da OPO de Campinas, o Dr. João Fernando Piccolo, que é coordenador da OPO do Hospital de Base da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, o Dr. Joel de Andrade, coordenador da OPO de Santa Catarina, e o Dr. Marcos Feres, nosso amigo, colega de longa data aqui em Ribeirão Preto, diretor científico da SOPAT. Então, agradeço a todos pela disponibilidade, pela presença aqui hoje, e assim que o Bonvento estiver pronto, podemos iniciar a apresentação. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a presença de todos aí no evento. Eu vou fazer uma apresentação rápida. Agradeço aí, hoje nós só temos feras aqui para debater sobre o tema, então eu vou apresentar o que eu preparei para vocês e vou abrir para os debatedores. Sem dúvida nenhuma é um tema relevante, é um tema sempre importante e foi muito interessante aqui nesse ano, né? Então eu vou falar sobre a doação de órgãos na pandemia de Covid, apresentar rapidamente para vocês a nossa OPO de Ribeirão Preto, tá? Com as nossas enfermeiras, a nossa sede que fica no campus, e mostrar para vocês a nossa região aqui, a região de São Paulo. São 4 OPOs na capital, 6 no interior, e dando uma sequência, e essa é a nossa área populacional de 3.850.000 habitantes. Então nós temos aí o Dr. Sardinha representando a Unicamp aí, o Dr. Piccolo, o Hospital de Base de Rio Preto, e o nosso colega Joel de Santa Catarina, ele é o coordenador da OPO de Santa Catarina. Muito bem. Aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente um ensejo. Essa apresentação aqui, então, é do dia 21 de março de 2020, no começo da pandemia. A gente tinha 11 mil mortes, né? Um total de quase 275 mil confirmados, e hoje a nossa realidade é muito próxima do que nós estamos, em 8 de novembro de 2020. E eu queria chamar a atenção aqui para vocês, no começo da pandemia, os países mais envolvidos na pandemia: China, Itália, Espanha, Alemanha, e agora o perfil que nós temos, né? Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, isso é o que vem se mantendo, né? Eu fiz uma apresentação de hoje e o número atualizado de mortes é de 1.272.000 no mundo, né? Preocupa, é uma coisa que trouxe muita preocupação no mundo dos transplantes e que nós vamos debater aqui para vocês. O mundo já viveu algumas epidemias anteriores, né, como o HIV, o SARS-CoV, mais ou menos na mesma época a MERS, a pandemia de H1N1, depois o H2N3 e assim por diante, a pandemia do Zika, do Ebola e do Covid. E como ficou o mundo depois do Covid, né? Nossas informações, a base das informações que a gente dispunha era muito limitada, por se tratar de uma doença extremamente nova, uma doença viral. Todos os estudos eram baseados em relatos de casos, em série de casos, consensos, cartas de editores, usando a expertise dos colegas, né? E assim nós fomos caminhando. O Covid chegou no Brasil logo em março e teve um impacto relevante, né?
Aqui eu trouxe um achado dos principais trabalhos que ocorreram no mundo, tá? Então, aqui todos eles são de 2020, alguns artigos da China, né, em pacientes infectados, mostrando aí as evidências, né, de que a CT de tórax tinha achados anormais, descrevendo a síndrome do desconforto respiratório, descrevendo alguns sintomas comuns aí da doença. Depois, nos Estados Unidos, né, a recomendação de se fazer o RT-PCR, o PCR 24 horas na doação, descartar a doação naqueles que tiverem resultado positivo, os assintomáticos que tiveram em área infectada de Covid nos últimos 28 dias também devem ser descartados, e não deve haver doação de pulmões e intestino, né, pela a familiaridade aí do vírus encontrado principalmente nesses tecidos aí. Aqui na China, um outro artigo, descrevendo a triagem epidemiológica para doadores e as famílias, avaliar os sintomas clínicos. O paciente não deve ter contato com os pacientes infectados por Covid, a equipe também não deve ter um histórico de contato com esses pacientes, principalmente as equipes transplantadoras, né? E aqui na Itália, discutir as implicações na atividade dos transplantes de órgãos frente ao Covid. Outros trabalhos como o Canadá, dizia já, olha, fiquem atentos às taxas de falso negativo, tem que se avaliar a relação custo-benefício de adiar o transplante ou não, sempre avaliar o nível de prioridade desse paciente. Na Holanda, sugere-se que o teste de Covid seja feito a partir do escarro endotraqueal, transplantar pacientes em fase final de doença hepática com MELD acima de 20, trabalhos na Espanha mostrando reavaliando o sistema espanhol de transplante e seleção de doadores de órgãos. Na Itália também, uma revisão mostrando que o paciente pode ser contaminado, mesmo após a internação por profissionais de saúde, né? E outros contatos próximos. Isso também era um problema para o transplante, que às vezes não envolvia a cirurgia em si, mas a permanência do paciente no hospital. E questionar aí a estrutura, os valores éticos, a tomada de decisão e a imunodepressão no paciente. Esse trabalho aqui nos Estados Unidos, então, durante a investigação para doação de órgãos, é importante avaliar o paciente e atentar aos casos que o paciente chega assintomático e pode adquirir o COVID na internação. Todo esse universo de coisas foi discutido ao longo da pandemia e eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Nos Estados Unidos também, testar os doadores de baixo risco pelo COVID. Existe uma disseminação nosocomial e comunitária que é importante, e aqui nessa época, eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção aqui, que saiu uma circular do Estado de São Paulo, número 15 de 2020, considerando o avanço da pandemia, as implicações que podem ter esse evento, então estabelece a testagem de todos os potenciais doadores nas seguintes condições: o potencial doador validado pela OPO, e principalmente as cirurgias de captação de órgãos e tecidos só ocorrerão após a obtenção do resultado do RT-PCR, né? Aqui bate com esse artigo específico que eu mostrei para vocês, avaliando o impacto do COVID nos centros de transplante, e foi mais ou menos, eu queria chamar a atenção, porque esse artigo foi emitido dia 13 de abril de 2020, ele foi publicado, e a nossa norma reguladora de São Paulo veio até antes disso, no dia 6 de abril. Então, mostrando toda a política de transplante que foi feita no Brasil e em São Paulo, tentando conter essa pandemia aí, né? Mais alguns aspectos que a gente mostra aqui, um trabalho na Espanha mostrando a presença de prurido, lesões urticariformes e maculopapulares, o aumento da incidência de herpes zoster. Em Wuhan, na China, descrevendo sinais da toma em vidro fosco, opacidade irregular, padrão de mosaico, a presença de linfopenia e eosinofilia, né, na análise do COVID. E analisar, na China também um outro trabalho mostrando analisar as características clínicas, e aí a gente passou para avaliar os regimes de tratamento, o prognóstico dos pacientes infectados, e por aí vai. Então, esse histórico que a gente procurou reunir aqui, é um histórico do que foi acontecendo pelo mundo ao longo do tempo. E mostrando quais as possibilidades que a gente podia ter nos transplantes, né? E qual foi a resposta do programa de transplantes? O que foi pensado? Era importante avaliar os riscos durante a pandemia. Então, pensou-se
na transmissão através dos doadores, levou-se em considerações as pressões epidemiológicas de cada região, para traçar as estratégias, garantir o isolamento dos pacientes, dos doadores, dos receptores, reduzir os atendimentos ambulatoriais, criar estratégias de triagem para os suspeitos, etc. Uma outra linha de raciocínio era cuidar dos períodos pré, peri e pós-operatório, avaliar a gravidade dos doadores em lista, avaliar o risco de transmissão para as equipes de saúde, que se mostrou ser um fator extremamente importante durante a pandemia. Mas, além dessas, a gente tinha ainda adicionais ao Covid a restrição de recursos, tanto recursos humanos quanto recursos estruturais, leitos de UTI. A gente sabe que o paciente potencial doador mantido em UTI, a manutenção do potencial doador é extremamente importante para a viabilidade dos órgãos e para a saúde dos órgãos, né, no pós-transplante. Existe uma restrição de recursos, materiais, de exames, uma série de coisas que ao longo da pandemia foram sendo desenvolvidas. E os grandes centros foram, como o HC, por exemplo, de Ribeirão Preto, que foi trabalhando no sentido de atender cada vez mais a região, no sentido de testar esses potenciais doadores. E uma outra consideração adicional do Covid no transplante, que é avaliar a mortalidade em lista. Isso foi publicado no Lancet, tá? Uma outra norma técnica foi publicada em São Paulo, a norma técnica 25, que ela falava o quê? Para avaliar o paciente doador falecido. Então, um resumo aí do que aconteceu foi contraindicar os pacientes, contraindicação absoluta para os pacientes que tinham COVID ativo ou que tinham teste de SARS positivo, ou pacientes que tinham os sintomas epidemiológicos, a síndrome respiratória aguda associada a tudo isso. Uma clínica de síndrome respiratória aguda sem uma etiologia conhecida deveria ser contraindicado para doação, né? Algumas contraindicações relativas foram colocadas em pauta. O doador sem suspeita clínica ou epidemiológica também devia ser validado primeiro pela equipe para critério de transplante, avaliar tanto o dado epidemiológico quanto o dado laboratorial e pesar o risco-benefício dos transplantes. E, além disso, incrustado nessa norma técnica, existia também uma mudança no processo de buscativa. A buscativa seria interrompida momentaneamente, é um processo que a enfermagem vai até o local do hospital, nas localidades de leitos de terapia intensiva e de leitos que existem de emergência até que tem ventiladores mecânicos e monitorização disponíveis e fazem busca ativa do potencial doador. Então, foi orientado a interromper esse processo. E a captação de tecidos oculares de córneas deveria ser mantido apenas nos pacientes doadores que tivessem diagnóstico de morte encefálica e não mais no paciente com o coração parado, né, que seria um paciente doador de tecidos. Então, a córnea, o banco de córneas foi interrompido, a atividade dos bancos foi interrompida, mas a atividade da córnea, a captação de córnea só seria efetuada nesse paciente potencial doador de morte encefálica, afastado que tivesse COVID. Uma outra norma técnica do Estado de São Paulo, a 34 de 2020, ela acrescentou o exame e o resultado do SARS-CoV. Então, aqui, nessa nova recomendação, o doador que teve contato com casos suspeitos ou não, ele devia ser testado para o RT-PCR. E ele devia ter um SARS-CoV negativo, realizado 24 horas antes da captação. O que foi atualizado foi, então, a introdução da avaliação do resultado RT, que passou a ser mais disponível para os centros, e aí, com certeza, a gente passou a avaliar todos esses pacientes e disponibilizar ou não a lista para transplantes. Vale ressaltar que, em alguns momentos, o Estado de São Paulo, acho que nós tivemos uma reunião dos coordenadores, e acho que nós interrompemos, numa reunião que nós fizemos, acho que uns 3 pacientes que vieram RT positivo, o SARS-CoV positivo. Então, o paciente tinha um diagnóstico de morte encefálica, preparou-se a cirurgia de captação de órgãos, mas o resultado veio positivo e o paciente foi suspenso para captar os órgãos. Tá? Nas reuniões de câmaras técnicas estaduais, também em São Paulo, foi debatido alguns assuntos que foram levados aí para discussão. Então, trouxeram o aceite de pacientes em setores COVID desde que o RT-PCR fosse negativo. Então, se o paciente estivesse numa zona amarela, né, com outros pacientes suspeitos,
mas que viesse o RT negativo, ele poderia ser avaliado, e os pacientes que tiveram COVID, 28 dias depois da resolução dos sintomas, poderiam ser doadores. Então, nós passamos a ter segurança no processo e acabar expandindo esses critérios. Nós tivemos, então, a redução das taxas da pandemia, a pandemia afetou muito o transplante no mundo e no Brasil, como eu vou mostrar, e por isso nós tomamos algumas medidas com segurança, mas que trouxeram mais permeabilidade, permissibilidade aí à doação de órgãos, né? E uma norma técnica de número 80, a última que nós tivemos, uma das últimas, que indicava já o processo de retomada da captação e transplante de tecidos oculares. Então, nós passamos numa fase de contingenciamento com a explosão de casos de COVID no mundo, como eu vou mostrar, e agora já nós estamos na evolução das notas técnicas que eu estou apresentando aqui. A gente já tem uma retomada, né, uma orientação para retomada para captação e transplante de tecidos oculares. Isso ainda não aconteceu efetivamente no Brasil, mas está sendo retomado, tá? Diante de tudo isso, né, muito se debateu sobre o tema, inclusive uma situação, até uma estratégia cirúrgica, uma situação que a gente tinha que avaliar a capacidade do sistema de saúde quando a gente não tinha estratégia nenhuma e operava todos os pacientes, para uma fase de supressão, onde a gente começou a bloquear o centro cirúrgico para algumas cirurgias, né? Emergenciar algumas cirurgias, e aí para a gente ter segurança no processo. Será que vale a pena fazer cirurgia de câncer? Será que vale a pena fazer o transplante? Vale a pena esperar? O que é mais interessante? Para uma fase que nós estamos passando agora, que é uma fase de mitigação, uma fase que nós estamos programando o que nós vamos fazer. Então, nós estamos mantendo a cirurgia, emergenciando trauma, cirurgia de emergência, mantendo processo seletivo das cirurgias de câncer, né? E reavaliando a capacidade prospectiva dos pacientes no transplante, avaliando se vale ou não a pena manter o transplante, esperar e discutindo caso a caso, né? Isso foi uma coisa interessante. Uma outra coisa interessante, esse trabalho também publicado no JAMA foi muito debatido, tentando entender no momento quais eram os receptores de superfície celular que poderiam favorecer a penetração do vírus e a replicação viral, e quais as medicações que poderiam aí atuar nesse processo de replicação viral. Isso foi discutido durante a pandemia para a população em geral, mas também foi discutido no transplante, como eu vou mostrar. E também a comunidade científica passou a tentar entender melhor as fases de gravidade da doença, que é uma fase de resposta viral, depois uma fase de resposta inflamatória, como era o comportamento do paciente nessa situação, e tudo isso enfrentando uma pandemia no mundo, se discutindo o que fazer com os transplantes, né? Então, qual o panorama que a gente tinha para discutir nos transplantes, né? A doença se apresenta de forma diferente em pacientes transplantados? Era uma pergunta. Outra pergunta, qual a suscetibilidade dos transplantados à doença? E quanto aos desfechos, são favoráveis, são desfavoráveis? Os programas de transplantes, eles devem ser suspensos durante a pandemia ou não? O que fazer numa situação de crise, né? Uma situação que até, abre-se um parênteses aqui, a gente diria situação de fim de mundo, que é uma situação que a gente não sabe se vai conseguir retomar tudo aquilo que a gente tinha antes, né? Todos os tecidos humanos são capazes de transmitir a infecção. Alguns trabalhos mostraram aí o pulmão e intestino como uma fonte mais importante do vírus, né? E a terapêutica de transplantes, os medicamentos imunossupressores, eles precisam ser modificados ou não? E qual o planejamento para o retorno após a quarentena? Então, avaliando, aí, esse trabalho foi apresentado, discutido no mundo, né? A doença se apresenta de forma diferente nos pacientes transplantados. As taxas são relativamente baixas em pacientes, nos casos que nós tivemos, né? O que acontecia com os pacientes transplantados é que a dispneia era um sintoma de maior frequência, acontecia em 60% a 80%, mas principalmente os sintomas gastrointestinais eram muito importantes. Então, a diarreia era mais frequente nos transplantados e também a mialgia, o cansaço, tá? Isso foi testado tanto nos transplantados quanto nos receptores, mas cabe aqui fazer um parênteses, né, que nos pacientes do fígado, por exemplo, do HC de Ribeirão, nós tivemos uma maior prevalência de pacientes de infecção de COVID em pacientes que eram transplantados, né? Não nos que receberam o órgão, mas naqueles que já tinham transplantados haviam 10 anos,
5 anos. Então, neles, são pacientes que nós mantemos o segmento clínico, então eles tiveram COVID. Tá? Qual a suscetibilidade dos transplantados à doença? Então, a gente sabe, foi um trabalho publicado na Sociedade Italiana de Nefrologia. Isso é difícil de confirmar num país como o Brasil, né, que nós somos um pouco carentes nos números e como avaliar esses números, mas a gente avaliou esse trabalho da Sociedade Italiana de Nefrologia. Então, de 25 mil pacientes transplantados renais, eles tinham infecção em apenas 0,87% e faleceram com Covid 0,2%. Já nos pacientes em diálise, esse número foi de 3,5% e nos que faleceram em diálise, 1,3%. Então, por esse trabalho, a gente replicou, isso foi replicado em alguns trabalhos, que a incidência e a mortalidade entre os receptores de rins pareciam ser menor, né, do que aqueles que estavam em diálise. Aqueles que estavam na fila fazendo diálise tinham um comprometimento maior e mortalidade maior. Né? E qual seria, muito se debateu sobre isso. Será que esse paciente tem maior exposição nas sessões de hemodiálise e por isso ele tem maior contato intra-hospitalar? Sim, essa é uma possibilidade até palpável. Né? Dos pacientes transplantados, em relação à doença e os desfechos desfavoráveis, né? O benefício dos transplantes em comparação com o paciente na permanência de lista de espera inclinava a balança mais em favor de se transplantar. Provavelmente nos candidatos aos transplantes de fígado, pulmão e o transplante cardíaco. São transplantes que não têm uma terapia substitutiva e que, por isso, na balança, um paciente muito grave, se optava em fazer transplantes. O transplante, ele é uma situação muito aguda e a gente precisa definir isso. Então, esses órgãos mais importantes precisavam ser transplantados, sem muita escolha. Né? Esse trabalho aqui foi publicado agora, em novembro de 2020, no Transplantation, mostrando que a performance, né, de abril de 2020, comparado a janeiro e fevereiro de 2020, em cada região dos Estados Unidos, em relação, representando todos os transplantes de órgãos sólidos. Então, o primeiro gráfico dos Estados Unidos, ele mostra no item A aí uma relativa mudança, uma redução, então, da adição dos pacientes em lista. Né? O gráfico, o mapa abaixo desse gráfico, o mapa do item B, mostrou uma relação total dos pacientes com mortalidade em lista, né, onde foi maior, e por último, uma relação, mudança em relação à redução dos transplantes nos Estados Unidos. Então, as conclusões, né, isso tem números extremamente importantes. Então, das 11 regiões aí dos Estados Unidos que foram estudadas, as regiões aí da costa noroeste, né, vamos dizer assim, a região 1, 2 e 9, foram as regiões que tiveram maior aumento da mortalidade dos pacientes em lista, chegando a 170%, 90% e 54%. Então, são números significativos do aumento do paciente e da mortalidade nos pacientes em lista. Então, a conclusão de tudo isso é que nós temos uma redução da adição dos pacientes em lista de espera, né? Uma redução no número de cirurgias de transplantes e um aumento da mortalidade dos pacientes em lista. Né? Isso aqui foi debatido, e aí a conclusão disso é que novas estratégias deveriam ser tomadas. E assim, uma coisa interessante a discutir sobre a pandemia do Covid é que, mesmo situações pontuais, a gente precisa ter uma evidência desse movimento. Né? Olha, nós pensamos isso, mas isso é refletido, isso se reflete na prática diária. Então, por aqui a gente pode ver. Esse aqui é um outro slide interessante, mostrando que a inatividade dos pacientes em lista. Então, esses pacientes, eles tanto reduziram os pacientes em lista, devido ao aumento da mortalidade, mas também numa ativação que nós chamamos de cadastro semiativo. O paciente estava na fila esperando um transplante hepático e se infectava com Covid, ele tinha que ficar fora da lista e depois retornar. Então, isso também foi importante na pandemia e foi significativo aí. Todos os tecidos humanos são capazes de transmitir a infecção? Como eu já falei, pulmão e intestino era discutido, o pulmão por ser um órgão in situ, né, da doença e abrigar o vírus. Então, houve uma redução aí, o transplante de intestino não é tão difundido no Brasil, mas no mundo ele foi reduzido. Tinha que se avaliar
a transmissão para o receptor, para as equipes de transplante, e a infecção não podia ser, aí, não deve ser excluída nos potenciais doadores. Isso foi a resposta que a gente foi tendo a todas as perguntas que nós fomos fazendo. E a mudança dos imunossupressores. Temos que mudar as medicações que o paciente usa. Os trabalhos mostraram que a gente deveria ser muito criterioso em mudar os protocolos dos pacientes transplantados. O que existiu, assim, na infecção mais grave, a orientação era reduzir os medicamentos antiproliferativos e os inibidores de calcineurina e manter os programas aí, os protocolos, sem ter mais prejuízo para os pacientes. Os esteroides geralmente eram mantidos e aumentados por se tratar de uma infecção viral, de uma ativação inflamatória importante aí, né? Esse slide também é um slide super interessante, importante para ser dito aqui, e foi uma estratégia basicamente adotada no aumento da transmissão no mundo. Então, foram sendo criadas estratégias. Olha, quando reduzir as atividades em 25% as atividades de transplante, que tipo de transplante nós podemos manter? Renal, cardíaco, pulmão, rim, doador vivo, doador cadáver, e assim nós podemos discutir isso depois com mais calma, mas num comprometimento de 75% com redução nos transplantes, o transplante hepático, por exemplo, ele deveria ser realizado em apenas pacientes críticos com MELD acima de 30, tá? O que aconteceu no mundo, né? No Canadá, nós tivemos uma redução aí de 58% dos dados, né? Comparando março e abril de 2019 com março e abril de 2020. Nós tivemos uma redução aqui, ó, no número de doadores renais, de doadores falecidos de rim, doadores vivos, né? O hepático também, o cardíaco, o pulmonar e por aí vai. Pâncreas, rim e outros transplantes. Isso foi significativo, foi notado. Na Espanha, sem dúvida nenhuma, é um país que tem 43 potenciais doadores por milhão, um alvo que é o nosso sonho um dia chegar próximo disso. Eles reduziram muito a taxa de transplantes, o Joel depois pode comentar sobre isso, né? 86% a taxa de transplantes e a redução caiu em 81%. Eles passaram de 7,2 doadores dia para 1,4 doador dia. Isso foi uma coisa extremamente marcante, significativa, 16 transplantes dia para 3 transplantes dia, né? Aqui o transplante de órgãos na França, o transplante, ele se comportou também de maneira diferente entre os países, mas na França, com o aumento dos casos de Covid-19, os transplantes foram muito reduzidos, alguns transplantes com impacto significativo e até pausa, né, no programa de transplante. E nos Estados Unidos, a gente teve uma ascendência muito grande dos casos, mas uma diminuição dos transplantes de órgãos. A gente viu que eles não interromperam o programa de transplantes, né? Apesar de acontecer a redução, eles não foram suspensos. Essa foi uma estratégia importante, significativa, e foi também uma estratégia adotada no Brasil, uma recomendação do Sistema Nacional de Transplantes, que nas regionais a gente não interrompesse os programas de transplante. Isso também se mostrou uma estratégia importante no Brasil. Aqui o número de doadores efetivos, eu queria comparar janeiro a junho de 2019 com janeiro a junho de 2020, mostrando que a gente tinha uma significativa, isso aqui vinha sendo mantido, esse slide aqui é da BTO, tá? Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e depois de 2019, mostrando que além da redução, alguns estados sofreram mais, como Ceará, Bahia, Pernambuco, o Nordeste realmente sofreu mais com o número de transplantes. Aqui é um slide mostrando o que aconteceu no Brasil, né? A ascensão iminente que teve de casos de Covid, os óbitos por Covid, e também a redução nos transplantes, isso foi significativo. Esse slide também é um slide extremamente importante para a gente debater na aula. Isso aqui foi cedido pelo Dr. Medina, da Escola Paulista de Medicina, mostrando aqui os 6 pacientes que eles seguiram, eles não tiveram escolha em transplantação, eram pacientes que chegou o rim, né? O paciente era um potencial doador, o receptor precisava muito do rim, e optou só, vamos transplantar ou não vamos transplantar? Vamos transplantaram os pacientes e depois eles tiveram um resultado de Covid positivo nesses pacientes. E eles seguiram esses pacientes ao longo do ambulatório, então muitos tiveram acompanhamento ambulatorial,
só um paciente desses que teve COVID, mas que ficou em acompanhamento ambulatorial, teve uma queda mais lenta de função renal, mas conseguiu aí ter sucesso no transplante. Esse aqui é um slide cedido pelo Dr. Ajit Sankarankuti, nosso colega responsável aqui na USP de Ribeirão pelo transplante hepático. Um colega, a gente recebeu ele na aula outro dia, eu agradeço por ter cedido esses exames, mostrando no HC de Ribeirão Preto uma redução de 51% no número de transplantes em 2019, um comparativo 2018, 2019 e 2020, né? Houve também uma redução de cirurgias não oncológicas em torno de 26%, mas mesmo na universidade a gente teve um aumento no número de transplantes em torno de 35%. Então, extremamente importante manter a política dos transplantes nas universidades e evoluir nesse sentido aí, mas fazer alguma coisa que realmente mude a nossa política dentro da universidade, que tenha uma efetividade nos transplantes, né? Aqui também esse slide foi cedido pelo professor e aqui a gente nota, como eu estava falando, que houve, quando aconteceu o maior número de transplantes, nós tivemos aqui em agosto na escola 8 transplantes realizados, no fim de julho aí nós tivemos um salto aqui na universidade e a gente também, comparativo, né, a esse salto aí, a gente vê os óbitos em lista. Então, os óbitos em lista, eles diminuíram quando a gente conseguiu transplantar mais. Então, como eu estava comentando, são coisas relativamente simples, mas que a gente tem que comprovar isso cientificamente. Usar o que a gente tem com base em medicina de evidência. É isso que é o mais importante, é isso que a gente precisa discutir no dia a dia e ter esse resultado. Quase concluindo a aula aqui. Como aumentar o aproveitamento dos transplantes, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos melhorar a condição do doador, garantir a manutenção do potencial doador, baseado nas diretrizes da AMIB, nas diretrizes aí da SOPAT, a recomendação toda que nós temos, agilizar, promover a agilidade no processo, usar pouco tempo leito na UTI e agilizar esse doador. Nós temos que liberalizar os critérios de aceitação. Nós temos que aumentar a abrangência em relação à idade, tempo de isquemia fria, resultado de biópsia, avaliar melhor as comorbidades do paciente, tentando efetivar os transplantes e essa política de adequação aí, né? E com isso a gente vai conseguir aumentar a política de transplante, principalmente nessa fase de restrição, e melhorar as condições do órgão. Então, aí, sem dúvida nenhuma, melhorar o paciente numa condição de manutenção do potencial doador, num ambiente adequado, um ambiente de terapia intensiva. A gente sabe que um colega da terapia intensiva avaliando o potencial doador muda toda a história do transplante, né? Em relação ao acolhimento familiar, houve, sem dúvida nenhuma, uma perda em relação ao custo do distanciamento social, a restrição da visita dos familiares aos hospitais, até por medida de contenção da propagação da doença, né? Houve uma dificuldade no contato dos familiares. A gente sabe que no processo diagnóstico de morte encefálica é extremamente importante a gente manter a comunicação com a família a todo tempo. Isso foi muito dificultado, várias barreiras foram impostas, mesmo na escola, na unidade de emergência, nós tivemos que ir várias vezes na diretoria para pedir autorização para a família comparecer. Lógico que a direção foi totalmente solícita, atendeu, mas houve esse momento que a gente precisou debater isso, e diante dessas famílias que doaram, né, o luto patológico, que agora nesse momento é muito difícil avaliar, né? Quem sabe uma análise futura vai garantir isso aí. E o que a gente pôde ver, um dado que a gente viu, foi um dado observacional que aconteceu no Brasil, aconteceu no estado de São Paulo e aconteceu também, foi replicado na cidade de Ribeirão Preto, foi uma redução da recusa familiar. Então, eu tenho dados comparando 2019 e 2020, não vou me ater a esses dados, mas vocês veem que em todos os pontos houve uma maior solidariedade aí nesse processo de transplante em relação à recusa familiar. A família se solidarizou e a gente conseguiu ter mais transplantes, né? E as conclusões da aula, né? O Covid-19, ele reduziu o número de doadores, o número de transplantes no Brasil, de forma menos aguda e mais prolongada. O fato do Brasil ser um país de grande extensão territorial norte e sul, a pandemia começou no norte e ela foi evoluindo, fazendo com que os estados fossem se adaptando. Então, quando a pandemia estava maior nos estados do Nordeste, o Sul e Sudeste continuaram a transplantar. Quando foi descendo para a região Centro-Oeste e Sudeste,
houve uma recuperação e agora no Sul o sistema não parou. Então isso foi uma observação que a gente viu no Brasil. Com a redução houve uma redução dos transplantes nos doadores vivos, todos os programas de doação de órgãos nos doadores vivos foram interrompidos nesse momento, como uma recomendação. Houve uma diminuição de transplantes de órgãos não vitais, então, por exemplo, pacientes em lista de espera para transplante renal, muitos foram avaliados e mantidos em terapia de substituição renal, a se correr ao risco de fazer um transplante numa pandemia, né? Houve uma redução do ingresso dos pacientes na lista de espera, né? Um aumento no cadastro dos semiativos e também um aumento da mortalidade em lista, né? Uma outra conclusão é que não há relatos de transmissão do Covid no processo de transplante, né? Não foi uma coisa efetiva e significativa a ponto de a gente mudar os programas aí. Não existe evidência do aumento do número de infectados na população transplantada, né? Houve alguns casos, mas não casos alarmantes, mas, entretanto, existe uma elevada morbidade e mortalidade do Covid quando o paciente é infectado. Então, os pacientes transplantados que eram infectados, eles tinham 9 vezes mais chance de morrer do que a população em geral, mas eles não tinham maior risco de pegar o Covid em relação à população em geral. E também uma mudança que a gente viu foi uma mudança no atendimento ambulatorial. Então, a gente reduziu o acompanhamento desses pacientes em ambulatório, usamos telemedicina, usamos outros recursos e conseguimos aí ter sucesso no segmento desses pacientes. E, como conclusão, eu acho que vou abrir aí para que os colegas possam debater, só tem fera aí para falar disso, eu agradeço a participação. Marcelo, parabéns pela apresentação, queria te agradecer. Acho que você deu uma noção geral aí do panorama no Brasil e no mundo do que aconteceu durante a pandemia. E é um prazer ter todos aqui para discutirmos um assunto extremamente relevante. Eu sei que tem muitos pontos aí a serem debatidos, como o próprio Marcelo mostrou aí na apresentação, mas eu queria fazer uma pergunta inicial para todos com relação à doação no Brasil. Se vocês acham que ela é uma taxa baixa, e se vocês concordarem com isso, o motivo disso acontecer. Porque eu vi no último slide, o Marcelo falou do acolhimento familiar, que isso para mim é extremamente relevante. Eu tenho uma aluna de mestrado, inclusive, estudando isso, o conhecimento dos médicos que atuam nesse cenário para poder acolher melhor a família e o conhecimento deles a respeito de morte encefálica e doação de órgãos. É um estudo que está em andamento, mas o pouco que a gente viu até agora nos faz ver o seguinte, que por mais que as pessoas sejam capacitadas, tenham feito cursos de capacitação, elas têm dificuldade em saber identificar um potencial doador e de, eventualmente, acolher essa família. Então, eu gostaria que vocês colocassem o que vocês acham, que fatores contribuem para essa baixa taxa, se é que vocês concordam com isso, no Brasil, em relação àquilo que poderia ser, né? A gente tem uma taxa menor em relação ao que poderia ser. Não sei se vocês concordam, e eu queria que vocês comentassem, o Marcelo e os demais presentes. Eu posso comentar? Claro. Claro, por favor. Primeiro, parabenizar e, mais uma vez, agradecer o convite. Sabe, assim, para mim é uma honra poder compartilhar com amigos as situações que a gente enfrentou. E realmente a aula do Marcelo é perfeita, mostrando o mundo inteiro as situações que a gente viveu. Mas eu achei, assim, muito boa a tua pergunta, doutora. Muito boa. O que a gente acha da gente ser doador ou não, né? Eu acho que eu tenho até uma visão um pouco diferente do Joel, mas é para isso que a gente está no debate mesmo, né? Assim, eu acho que a família brasileira é doadora. Ela é, sim.
frente a tudo que a gente enfrenta, frente ao modelo, né, de desconstrução que a gente tem contínuo do atendimento hospitalar pelo SUS que a gente tem, das dificuldades que os complexos hospitalares têm para aceitar a família, né? Eu até uso uma frase de vez em quando que a família está inclusive nesse país, né? São 2 vezes ao dia, 2 pessoas, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. A pessoa que vem de manhã não repete à tarde. Quer dizer, né, uma situação. E depois de tudo isso, né, e isso vem alguém falar com eles, que na maioria das vezes não tem uma capacidade, e pode ser doador. Eu entro, né, Marcelo, o quanto o Joel é importante nessa luta de capacitar fazer a entrevista, a educação como fator prioritário, e não tão preocupado em fazer campanha com respeito ao ator José de Abreu falando sobre doação de órgãos, né? Assim, então, independente de ser o José de Abreu ou qualquer outro. Então, doutora, eu vejo... O áudio do Dr. Sardinha está cortando um pouquinho, mas a conclusão que ele está chegando é extremamente significativa, né? Lá em Campinas... O país é doador. Então, mas assim, eu concordo que, frente a tudo isso que a gente enfrenta, né, que a família enfrenta, né, o modelo de tratamento que a gente tem, eu acredito que a gente tem até um percentual de doação razoável para muito bom. Obrigado. Só isso aí. Desculpa. Alguém quer comentar mais a respeito? Dr. Piccolo, qual que é a sua experiência em Rio Preto? Então, boa noite a todos, né? Marcelo, parabéns pela apresentação aí, muito abrangente, falando desde a doação até o transplante, os resultados, né? Obrigado, doutora Maria Auxiliadora, pelo convite, né? E boa noite a todos os demais presentes. Eu também concordo, né? Assim, nossos números são baixos, comparando com a nossa referência aí dos outros países que mais têm transplante, que é a Espanha, né? Que acho que todos estão aqui gostam desse modelo espanhol, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e foi onde eu aprendi muita coisa, e aprendi muita coisa ali com o Dr. Joel também, e o Dr. Sardinha, né, que também adotam essas medidas aí, essa ideia do que eles fazem por lá, né. Eu acho que todo o processo de doação e transplante realmente tem pontos de melhoria, né, a gente poderia elencar aqui todos eles onde a gente pode melhorar, né, desde a identificação do potencial doador, a manutenção, a entrevista familiar, o aproveitamento de órgãos, tem várias coisas que a gente pode fazer, sim. O próprio Dr. Joel aí participou do desenho do estudo, que é o Donors, em relação à manutenção, né? O Sardinha já tocou na questão da recusa familiar, então eu só vou tecer um comentário aqui em relação à identificação do potencial doador, né? Que é um trabalho também que foi feito lá pela Neide, Santa Catarina, mostrando que a gente chega a perder 30% desses potenciais doadores que não são identificados. Nós temos trabalhado bastante nisso aqui, né? Com isso a gente tem um número de notificação alta e a gente faz aqui realmente treinar, né? Educação continuada. O que nós fazemos aqui é todo mês fazer um treinamento desde os internos, né? Então a gente começa com os alunos da medicina, que eles passam na emergência, então eles participam disso, eles estão ali para identificar um potencial doador, para ajudar o residente. O treinamento também a gente estende aos residentes da clínica médica e quem mais quiser participar. Então, isso a gente conseguiu, e muito, assim, diminuir a subnotificação. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar, a gente não tem mais perdas. É difícil falar que não tem, mas com certeza deve ter uma perda mínima de potenciais doadores, né? A notificação, então, nossa é muito boa devido a essa educação continuada, que a gente começa a fazer agora desde o ano passado, desde o 6º ano de medicina. Então, todo mês a gente treina com eles como é que faz o protocolo de morte cefálica e como é que faz a manutenção. Então, os residentes e os internos que estão passando ali na emergência, que é o ponto de entrada da maior parte dos nossos pacientes, e onde muitas das vezes eles ficam ali até a gente efetivar a doação, que tem feito muita diferença para nós, né? Então, a identificação, acho que todo o resto pode ser melhorado se a gente identificar. Então, a gente não pode perder esse potencial doador. E é o que a gente tem feito bastante por aqui para conseguir aumentar esses números, além de poder interferir em toda a outra cadeia, né? Que aí acho que o
Dr. Joel pode falar um pouco mais aí sobre isso, né? Mas esse eu acho que é um ponto importante, não perder um potencial doador. Marcelo, parabéns pela apresentação, pelos dados. Também agradeço a Maria Auxiliadora o convite. E o que eu queria responder a pergunta que foi feita. Eu achei uma pergunta muito bacana. E eu vou responder de modo simples. A Espanha, pré-Covid, estava atingindo 50 doadores por milhão de população. O Brasil não tem 20. Então, o Brasil tem uma performance que é mais ou menos de 40% de quem é o teto no mundo. Mas tem um dado que é muito mais grave do que o resultado geral do Brasil do ano passado, ser por volta de 18. É o dado de que algumas regiões do Brasil têm 0 e algumas regiões do Brasil têm quase 48. 47,9 foi o que a gente teve o ano passado, mas depois recálculos populacionais aí foram feitos. E isso vem num contexto de que, claro, Santa Catarina, Paraná estão por cima de 40 e a gente já leva 4 anos acima de 40. E tem várias regiões que têm 30, algumas regiões têm 30, algumas 20 e muitas não têm 10 e algumas têm 0. Tem estados brasileiros que nunca tiveram um diagnóstico de morte cefálica. Isso é muito grave, né? E aí, se a gente olha outros números de dados heterogêneos que são produzidos, é o seguinte: detecção de morte cefálica por milhão de população. Bom, então, a locomotiva brasileira é o Paraná, tem mais de 110 mortes encefálicas por milhão de população, né? Depois vem Santa Catarina, por volta de 88, o ano passado, um pouquinho mais do que isso, e esse ano caiu por volta de 80. E aí, de novo, isso desce até 0. Então, mostra que o país é extremamente heterogêneo. Quando a gente fala de doações e de detecção de morte cefálica, a gente não está falando de ocorrências. As mortes cefálicas, elas devem ser heterogêneas. Em alguns lugares um pouco mais, em outros lugares um pouco menos. Mas elas não podem variar tanto assim. Elas não podem variar de 120 a 0. Quer dizer, a nossa média, que sempre foi dita 70, ela certamente é 80, talvez 90. Puxa, mas como é que o Joel sabe disso? A gente tem um sistema há alguns anos em Santa Catarina que a gente audita todas as mortes encefálicas em unidades de crítico. Todos os leitos que têm respirador nos 16 principais hospitais do estado são auditados. Então, nós temos 80 mortes encefálicas por milhão de população e nos escapa mais uns 40 PMP. Ou seja, as mortes são mais ou menos do tamanho do que é o Paraná. Então, o Brasil deve ter mais de 100 mortes encefálicas por milhão de população. E a detecção é horrível. E o que está embutido da detecção horrível? Está embutido ignorância do que é um doente neurocrítico e a sua evolução para a morte cefálica. Em alguns lugares não existe ignorância, mas existe preconceito. Não, esse paciente é muito grave, deixa ele morrer logo, que a família vai sofrer se colocar o diagnóstico de morte cefálica. Então, com isso, se amputa a possibilidade do diagnóstico e da família doar e da família sair desse episódio com algo a mais que ela podia levar, que era a doação e a possibilidade de ajuda de outras pessoas, né? E uma série de questões que vão nesse meio de falta de formação. Eu concordo com uma afirmação de Sardinha. Acho que a população brasileira é generosa. E acho que ela é generosa porque ela consegue doar em meio a uma infraestrutura de saúde tremendamente mal formada, mal treinada, né? Para as várias etapas. Nós informamos mal, acolhemos mal, entrevistamos muito mal, né? E eu encerro por aqui. Eu acho que no Brasil, por volta de metade das entrevistas familiares são feitas, se não é metade, é 40%, com famílias que não acreditam que os seus familiares estão mortos. Ou seja, elas foram mal informadas ao ponto de não ter entendido o diagnóstico de morte. E aí é que vem o aspecto mais perverso disso. Os profissionais de saúde, não fazendo o diagnóstico daquilo que não foi transmitido, entrevistam. E claro, o resultado de uma entrevista familiar
com uma família que acredita que o familiar não está morto, é não, sempre vai ser. Vocês não vão doar os órgãos de alguém que está vivo. Então, eu acho que a mistura disso produz os resultados que nós temos, né? E acho que a melhora, eu vou falar sobre isso amanhã no evento da MIB, a melhora passa por incorporar na medicina de urgência, especialmente na terapia intensiva, a cultura de doação, que é algo que a gente conseguiu incorporar aqui de forma muito importante. Hoje, de todas as coordenações hospitalares de transplantes do estado de Santa Catarina, as que têm mais de 2 membros, existe um médico e esse médico é intensivista e, via de regra, ele é o chefe da terapia intensiva, ou seja, alguém que tem ascendência dentro do grupo que ele atua. Então, isso permite que a gente tenha resultados que, descontada a doação e a sistolia, são quase tão bons quanto os resultados espanhóis. É isso. E um detalhe, e como a Espanha conseguiu fazer o que fez, pois dentro da receita espanhola tem muito intensivismo na coordenação e muita cooperação entre a Organização Nacional de Transplantes e a Sociedade de Terapia Intensiva da Espanha, no sentido de produzir documentos, regras e eventos de educação que tornam os espanhóis especialistas em doação, até mesmo relacionado à questão de cuidados paliativos, que é a grande fronteira que a gente vai desvendar nos próximos anos em termos de perda. Hoje é muito comum, de modo preconceituoso, nos hospitais brasileiros, conduzir um paciente para uma discussão de terminalidade e ele é um neurocrítico. E eu repito, tadinha da família, não pode passar esse processo todo, que é muito doloroso da doação. Pois é uma ignorância que faz com que pessoas morram sem a possibilidade de doar e outras morram sem a possibilidade de serem transplantadas. É isso. Vou fazer um comentário rápido aqui e, assim, de uma forma muito pessoal, agradecer a professora auxiliadora, o Dr. Marcos. Eles são uma referência nossa aqui em São Paulo, no nosso núcleo regional da AMIB. Sem dúvida nenhuma vão ser ainda grandes difusores da política dos transplantes e tudo isso. Eu queria mostrar, assim, nós estamos num evento são pessoas muito qualificadas aqui. O Joel é o chefe da UPA de Santa Catarina, é uma das melhores do Brasil. O Piccolo é um dos caras com uma OPO aqui em Rio Preto mais eficientes. O Sardinha é um ícone também na OPO em Campinas, uma área populacional enorme. O Sardinha praticamente, junto com o CRM, ele defendeu o que são os critérios hoje da 2173, que possibilitou a gente expandir os critérios de morte encefálica. Então, assim, eu até fico um pouco intimidado de comentar tudo isso. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, nós temos na OPO em Ribeirão Preto, nós temos feito alguns levantamentos, nós temos, assim, a nossa capacidade é em torno de 20 pacientes por milhão. Nós refizemos as contas. Em São Paulo, nós temos uma política na universidade de seguir já o paciente pela CROSS. Então, quando o paciente chega em Araraquara com TCE grave, ele tem um Glasgow menos de 7, já estão existindo os farejadores aí para seguir esses pacientes, mesmo no hospital que ele for referenciado, para que a gente siga esse paciente para ver se ele vai evoluir para Glasgow 3 e morte encefálica ou se esse paciente vai melhorar. Então, no nosso número, nesses últimos 3 meses, em torno de 7, 8 pacientes. Sem dúvida nenhuma, assim, eu só pegando um gancho e concluindo a minha participação aqui, o que a professora falou é extremamente importante e interessante, né? Porque quando a gente vai avaliar a entrevista familiar, né, os números assim, de doação de órgãos, existem algumas coisas interessantíssimas do transplante, que assim, a chance, quando a gente vai falar na população em geral, a chance de uma pessoa ser doadora de órgãos, às vezes é suplantado pelo risco 5 vezes maior dela vir a precisar de um transplante. Então, isso é extremamente interessante, uma coisa extremamente impactante, né? Do ponto de vista aí sem dúvida nenhuma, nós temos os escapes, né, que nós chamamos quando o paciente é um paciente que não tem o diagnóstico de morte encefálica, ele vem a ter parada cardíaca, e ele poderia vir a ser um potencial doador. Então, esse diagnóstico, rastrear esse paciente que pode vir a ser doador, e depois colocar esse paciente na mão do intensivista, né,
é extremamente importante. Por isso que esse debate, sem dúvida nenhuma, muda toda a história do transplante aí. Então, eu queria agradecer, eu falei momentaneamente aqui de toda a magnitude dos colegas aí presentes, mesmo da MIB, eu acho que nós temos um futuro longo e importante aí pela frente, tá? Muito obrigado a todos aí. Pessoal, então assim, eu tenho a impressão de que realmente é muito importante esse acolhimento, e o que o Dr. Piccolo falou, e é algo que a gente vem tentando fazer aqui em Ribeirão. A gente criou a Liga de Medicina Intensiva agora, inclusive tem alunos da Liga assistindo aqui nesse momento, que eu acho que já é um passo para a gente já tentar disseminar esse conhecimento para alunos de segundo, terceiro ano, né, que começando na graduação, e ter essa sensibilidade, porque é o que o Joel falou, se você conversa superficialmente com uma família o ano inteiro, e o tempo todo, e quando você precisa de uma doação, por exemplo, você quer fazer um contato um pouco melhor, você às vezes não consegue fazer, ou às vezes você faz de uma maneira inadequada. Eu acho que esse treinamento, eu tive a oportunidade de participar por 3 vezes desse treinamento, uma das vezes com o Joel aqui em Ribeirão, foi bastante produtivo, uma vez em Porto Alegre e outras vezes em São Paulo, fiz o curso de capacitação. Então, assim, a nossa intenção é de ser disseminadores de informação, de que a gente possa disseminar isso no Brasil, na nossa comunidade aqui, né? E uma coisa importante que foi comentada, acho que foi o Joel que falou, a questão leiga da população. A população não saber o que é morte encefálica e ter dúvida se o parente realmente ele está em morte encefálica. O que isso significa? Então, eu acho que todas essas questões, elas são muito importantes e cabe a nós, como formadores de opinião, como professores, como, né, tentar incutir esse tipo de informação na graduação, na residência e nos colegas intensivistas e emergencistas e pessoas que estão ligadas nesse assunto. Era isso que eu queria comentar. O Marcos Férez queria fazer um comentário. Sim. Boa noite a todos, né? Eu queria... Bom, foi muito boa, Marcelo. Parabéns. Foi bacana a sua aula, foi bastante abrangente, pegou vários aspectos, né? E achei muito interessante e bastante acadêmico e didático. Esse é um primeiro parabéns. O segundo... Bom, depois eu faço a minha perguntinha. O segundo é assim, parabéns também à auxiliadora, né, a professora auxiliadora, que durante esses 8 meses de pandemia, a gente vem, e ela capitaneando aí pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, esses eventos a cada 15 dias. Nós tivemos mais de 20 eventos nessa trajetória toda, tá? E a gente participou de vários desses, e eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, muita coisa. Esses eventos foram extremamente relevantes para a formação, divulgação e pulverização do conhecimento, e isto da onde o germe vem da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aí na nossa região, e isso capitaneado pela auxiliadora. Bom, fora isto, a minha pergunta é simples, básica, praticamente todos discorreram, o Sardinha, o Piccolo, o Joel, você, Marcelo, mas é o seguinte, é uma pergunta simples, mas eu queria saber se na humanização, na hora da abordagem da família, de potencial doador, o paciente já tem o seu diagnóstico de morte encefálica e você vai fazer a primeira abordagem familiar, nesta situação de pandemia, nessa situação que a gente está vivendo, existe alguma forma diferente de abordagem devido à pandemia, ou você faz o tradicional, isso está aberto para todos, tá, pessoal? Ou alguma abordagem diferenciada, baseada nessa situação que a gente está vivendo de pandemia? Posso começar? Sim. Claro. Eu queria antes colocar que isso não é uma contestação de dados, é uma contestação só teórica. Tá?
Os dados são aquele que o Marcelo apresentou, que na pandemia houve queda da não autorização familiar. Pois, vou contar uma coisa, as famílias de Santa Catarina, elas leem o livro. E como elas tiveram menos acesso aos seus familiares, como elas tiveram menos visita, como elas tiveram uma informação fragmentada, por vezes feita só por telefone, quando muito feita por algum tipo de tablet, elas negaram mais. E eu não consigo entender, e não me entra na cabeça, que alguma família doe mais no período de pandemia. Não tem um fenômeno que se ponha de pé e que me explique isso de modo adequado, porque, na verdade, eu acredito que essa questão é uma grande questão de dar e receber. As famílias que são bem tratadas, que são bem acolhidas, que são bem informadas, que têm a sensação que o seu familiar recebe um tratamento adequado, elas têm mais chance de doar, simples assim. As famílias que frequentam UTIs, porta aberta, sem horário para visita, e que elas podem ficar com seu familiar quanto tempo elas quiserem, e que elas entendem o processo de atendimento, elas doam mais. Ponto. Isso está mostrado na literatura, né? Então, quando você fecha as portas, não deixa vir nem no hospital, e atende por telefone ou tablet, a lógica é que as coisas piorassem, né? Então, eu faço esse comentário no sentido de responder a tua pergunta. Se você quer doação, esquece a doação e traça uma estratégia de bom atendimento das famílias. O efeito colateral da atenção ética, da atenção bem dosada, vai ser a doação de órgãos. Ponto. É assim que eu vejo isso nesses 16 anos que eu trabalho em coordenação de transplantes. É exatamente isso, Joel, que eu sinto. É o seguinte, você tratou bem, informou bem, humanizou bem, ficou perto da família, informações bem direcionadas, simpáticas, o médico simpático à família, às vezes entra até no viés religioso, não é persuadir, mas para poder se inteirar mais com a família. E o tratamento, se ele sentir confiança na equipe, no médico, na tua unidade, ele doa mais. É isso também que eu sinto. Se me permite, com uma só palavra, acrescenta a palavra empatia. Se a tua postura é empática, a família vem. Se tudo isso não existe, põe o melhor entrevistador do mundo e ele se enrola. Ele não consegue fazer o trabalho. É isso. Só um comentário. Eu tinha entendido no último slide do Marcelo, que eu até fiquei me perguntando aqui, que houve uma diminuição de recusa das famílias. É isso. No Brasil. Né? Geral. Então, isso me surpreendeu, mas uma explicação que me ocorre é os aspectos emocionais relacionados à pandemia. Eu acho que eu pude ver isso no hospital, coisas assim gerais, do ponto de vista de relacionamento entre equipes, entre os próprios médicos, a equipe multi, uma solidariedade maior, uma proximidade maior. Eu não sei se isso explicaria essa diminuição de recusas, né? Agora, sem dúvida, Joel, o que você falou é perfeito. É o atendimento independente de ter uma morte encefálica no hospital, naquele CTI. Então, eu acho que nós aqui, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, esse assunto, para mim, ele é particularmente importante dentro da nossa UTI. Nós fazemos conferência familiar com frequência, nós mantivemos visitas presenciais durante a pandemia, a gente deixou um local fora do hospital, a família não precisava entrar, a gente ia até esse local, numa sala externa, para receber a família paramentada, com todas as informações, com toda a equipe multi, assistente social, psicólogo. Então, assim, isso para mim não tem preço e é um retorno inacreditável do ponto de vista, assim, o familiar morre e a família vem te agradecer pelo acolhimento. Então, esse é o termômetro, acho que esse é o feedback que a gente teve e a gente conseguiu
com todos os cuidados, né, que são inerentes aí, manter, de uma certa forma, essa visita presencial, com esses cuidados que eu falei. Então, com certeza, eu acho que isso é a chave aí. Não, só vou reforçar rapidinho também, essa mesmo que o Joel disse, né? O que nós fizemos aqui, de imediato houve problemas também, igual o Marcelo disse que tinha aí, ele teve que conversar com a diretoria, aqui nós também tivemos o mesmo problema, ou seja, foram-se proibidas visitas, e de imediato nós vimos que isso ia realmente comprometer todo o nosso trabalho, né? Então, a partir de aí, todo paciente crítico, então, a gente conversava com o intensivista e ele liberava essa visita, lógico que de imediato, assim, era meio contra gosto, mas depois, com muita conversa, eles viram a importância disso, eles queriam comunicar uma abertura de protocolo de morte cefálica pelo telefone, né? Isso é impossível, né? Então, isso foi uma mudança que nós fizemos aqui, isso aí não pode ser feito por telefone. Então, a abertura do protocolo é pessoal, o resultado da primeira fase, segunda fase é feito, então a nossa comunicação com a família aumentou muito. Então, esse contato faz com que a família fique sabendo de todo o processo, e isso realmente o entendimento melhorou muito. E o que a gente notou também é que esses pacientes estavam em UTI onde, por acaso, todos os intensivistas haviam sido treinados, né? A gente fez o curso aqui com o Joel treina bastante aqui os nossos profissionais, e o que aconteceu? Todos os UTIs eram pessoas que já estavam treinadas, era diferente do que existia antes. Então, essa proximidade e também ter o contato com pessoas que realmente sabem ter essa empatia e como comunicar, é que realmente faz toda a diferença, e também o nosso número acompanhou de vocês e do Brasil. A nossa queda aqui foi de 50% na recusa familiar. Então, a gente pretende ver se após pandemia, no nosso novo real, isso continue após a passagem da pandemia, né? Faz comentários rápidos. Eu me dou por satisfeito. Tem informações consistentes aí para mostrar que o padrão é diferente do nosso padrão. A gente teve 0 de visita, fechamos as UTIs, não vinha ninguém, nem para doador, nem para ninguém, né? E aqui houve uma coisa que foi perversa. Os intensivistas experientes, eles foram levados para as UTIs com Covid. E os intensivistas júniores, eles ficaram com os demais pacientes, que incluíam os pacientes de morte cefálica. Então, nessas UTIs, a gente tinha dificuldade no diagnóstico de morte cefálica e uma dificuldade absurda da questão da informação e tudo mais. Então, eu só queria fechar. Eu acho que vocês mostram que houve uma estratégia que justifica, né? A outra coisa também é ver o patamar, né? Eu sei que o Pico trabalha num patamar muito bom, mas, assim, nós tínhamos 25 de não autorização do ano passado, passamos para 27 e alguma coisa esse ano. Quer dizer, crescemos um pouco. Então, tem que ver de que valor se fala também, né? E só complementando, os intensivistas júniores e os não intensivistas, né? Puxa. Os não especialistas que ficaram em locais Covid, não Covid, né? E a gente acabou ficando no Covid. Então, com certeza, isso comprometeu bastante. Bem isso. Eu só queria relatar algumas situações do que foi falado, que eu acho que é importante, assim. Vocês estão me ouvindo bem agora, todo mundo? Sim. Melhorou um pouco? E está bonito. De você não conta. O que eu queria falar, professora auxiliadora, o que o Joel falou, o que o professor Marcos Sérgio falou é o seguinte, é tratar a pessoa como cidadania, né? A gente, quando nós tratamos as pessoas como cidadã mesmo, com respeito, com compartilhamento, ele confia no sistema, ele confia em você e faz acontecer. Eu acho que o fator aqui também, Joel, foi realmente que as visitas ficaram abertas e as diretorias, os diretores de assistência liberaram, nos casos, a família entrar e conversar sobre o assunto. Eu acho que isso que aconteceu de diminuir. Mas eu acho que o grande diferencial que eu acho que a professora foi correta. Eu vi algumas posturas de caridade, de altruísmo entre as equipes, entre as pessoas que vinham para cá, as pessoas se auxiliando de outra maneira que a gente normalmente não vê. Acho que isso foi um outro fator que aumentou um pouquinho aí, ou, aliás, diminuiu essa recusa familiar. Não vejo outra explicação, João.
Não vejo outra explicação mesmo que possa ser isso mesmo. É só isso. Obrigado. Ok, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário para finalizarmos? Eu queria só fechar, mas assim, uma coisa extremamente importante, né? Essas pessoas que estão aqui, elas mudaram também a sistemática no seguinte sentido: o paciente sendo potencial doador, efetivar o transplante, né? Isso é extremamente importante, isso é importantíssimo na nossa política. Então, assim, faça valer, naquele paciente que é um potencial doador, converter isso em transplante é extremamente importante. E fico muito feliz de participar dessa equipe que, assim, os caras fazem acontecer. Então, assim, é uma coisa importante no transplante. Obrigado. Professora, só um momento que eu queria só fazer uma retificação, né? O Joel participou também do Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Morte Encefálica e Transplante, na elaboração do decreto e da resolução. Insuportável ele durante todo aquele tempo, mas a senhora sabe que a gente abre as exceções para os amigos que a gente ama há muito tempo, né? Muito obrigado a todos novamente, né? Palavras do meu preceptor de residência, né? Pessoa que não me fale orientou isso, por favor. Passei na UTI do Unicamp. Pois é, pessoal, eu gostaria sim de fechar realmente a nossa discussão. Hoje foi o nosso 22º episódio como o Marcos Ferreira comentou. Inicialmente era semanal, depois passamos a quinzenal. Eu acho que a gente está fechando com chave de ouro. Eu vou contar um pouco dos bastidores dessa apresentação de hoje. Espero que o Hermes não delete isso, porque é importante que o público ouça isso. O Marcelo me disse que aqui teríamos pessoas de outro planeta, que o Joel é de outro planeta, que o Piccolo é de outro planeta, o Sardinha é de outro planeta, outra dimensão. E eu pude entender isso agora aqui, falando com vocês. E o professor Marcos Feres, eu vou então dizer que é de outro planeta, foi o meu preceptor na residência, aprendo com ele até hoje, ainda bem que ele está no nosso mesmo planeta agora, para nos ajudar e nos ensinar todo dia. E eu gostaria de finalizar hoje, assim, agradecendo a todos, agradecendo ao Hermes, desde a nossa aula, presente, dando dicas, formatando todos os vídeos, participando de todas as reuniões. Agradecer ao Kemen pela colaboração na gravação das aulas, na disponibilidade, sempre presente aqui, com muita vontade e muita disposição. E agradecer a todos vocês. Acho que foi um tema assim, para fecharmos com chave de ouro, de fato, as nossas reuniões, e que eu considero bastante relevante, e eu espero que o Joel, no ano que vem, ele apresente dados assim de Ribeirão Preto. Olha, ali teve um aumento muito substancial e que isso teve a ver com a nossa aula, com a nossa divulgação de conhecimento, e eu tenho o prazer e a honra de participar, e o que depender de mim, eu estou à disposição para que isso aconteça e que a gente possa disseminar a informação cada vez mais. Eu gostaria de lembrar a todos que as nossas aulas ficam gravadas e estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, CTI HCRP. Vocês devem se inscrever para receber as nossas próximas aulas. Muito obrigada a todos.